Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje quem irá ministrar a palavra é esse aqui que vos fala. Para quem não nos conhece, para quem visita a igreja, sejam bem-vindos. Eu me chamo Pastor Marcílio, eu sou pastor auxiliar dessa casa, assim como a minha esposa, pastora Andresa, pastora Dalva. A pastora Cárita está viajando, ela está numa capacitação de intercessão. Glória a Deus, né? O povo está se capacitando, pastora. E o nosso pastor presidente, nosso pastor sênior, pastor Anderson, está no Shabat. Você sabe o que é o Shabat? Ele está no descanso. Amém? Todos nós precisamos descansar. Está lá com a esposa dele. E ele vai vir muito refrigério, muito vigor para dar continuidade aqui à obra, né? Mas não é sobre pessoas. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não é sobre pessoas, é sobre Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em 2 Crônicas, no capítulo 33. Quem esteve aqui no culto pela manhã? Alguém esteve? Obrigado. Glória a Deus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas está entre Gênesis e Apocalipse. Amém? Para quem encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga misericórdia, mas a gente vai colocar também aqui na TV. Levi, coloca na versão KJA, por favor. A versão KJA é a versão King James atualizada. Se você está com outra versão e quiser acompanhar pela TV, fique à vontade. Pastor Carlos. O Senhor é bom. Antes de nós iniciarmos a leitura, vamos orar pelo nosso pastor? Amém? Curve a sua cabeça, interceda por ele, interceda pela sua esposa Marciana. Vamos orar pela pastora Cárita também. Amém, Senhor Deus e Pai, nós entregamos, Senhor Deus, a vida do pastor Anderson, de Marciana e da pastora Cárita nas tuas mãos, Senhor. Paizinho querido, eu sei que o Senhor já tem cuidado dos teus filhos. Eu sei que o Senhor está dando descanso que eles precisam. E eu quero, Senhor Deus, pedir para que o Senhor venha reafirmar todo o teu plano, Senhor Deus, sobre a vida dos teus filhos. Porque nós necessitamos, Senhor Deus, de alinhamento também, Senhor Deus. E nós queremos, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo sempre esteja em contato conosco, reafirmando, Senhor Deus, o nosso chamado, para que foi que nós somos criados e porque nós estamos aqui, Senhor Deus. E eu entrego a vida dos teus filhos, Paizinho querido. Que o teu descanso, Paizinho querido, esteja sobre eles. E que o refrigério venha sobre a vida deles. Que o Senhor livre eles de todo mal, Senhor Deus. Que toda arma forjada do inimigo contra a vida dos teus filhos, que elas não prevaleçam em nome de Jesus. Que os teus anjos estejam acampados, Senhor Deus, ao redor deles, com espadas desembainhadas, Senhor Deus, livrando eles de todo mal. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Nas últimas 2 ministrações que eu tive a oportunidade de estar aqui, eu trouxe a vida de Neemias, um pouco sobre a vida de Neemias, e trouxe um pouco sobre a vida de Sansão. Se você esteve aqui, você aprendeu um pouco sobre eles.
E nessa noite eu queria falar sobre outro homem que está descrito na Bíblia. Eu não sei se você já ouviu falar sobre Manassés. Aí você pode se perguntar, existe? E tem. Tem sim. E a gente vai aprender um pouco sobre a vida desse homem, sobre o que aconteceu durante o seu reinado em Judá, né? E a palavra do Senhor vai falar, nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2, o versículo 3, e a gente vai desenrolando na medida, tá bom? A palavra do Senhor diz, versículo 1, Menaxe significa Manassés em hebraico, tinha 12 anos de idade quando foi proclamado rei. Começou o seu governo e reinou durante 55 anos em Jerusalém. Ele praticou tudo quanto Yahvé, o Senhor, abomina, imitando as atitudes detestáveis das nações pagãs que o Senhor expulsara de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia zelosamente destruído. Ergueu altares em homenagem aos Baalins e mandou construir totens, postes sagrados. Inclinou-se em adoração diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Amém? Esse é um pouco da história de Manassés. Mas antes de nós adentrarmos a história de Manassés, antes dele reinar, Ezequias, o seu pai, reinou também sobre Judá. E se você tiver a oportunidade de ler o livro de 2 Crônicas, você vai ver todos os reinados que existiram em Judá. O reinado de Davi, o reinado de Salomão, o reinado de Roboão, o reinado de Asa, e assim sucessivamente. E dentre todos esses reinados tiveram homens que fizeram coisas que agradavam ao Senhor. Mas também existiram homens que fizeram coisas que eram abominações aos olhos de Deus. Sabe, Manassés, ele reinou por 55 anos. Foi o maior reinado de Judá. Ninguém passou mais tempo do que Manassés reinando. Manassés tinha tudo nas suas mãos para fazer um reinado onde jamais seria esquecido na história de Judá e Jerusalém. Só que como nós lemos aqui na história de Manassés, nessa introdução da história de Manassés, nós vemos que Manassés, ele fez coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor. O seu pai Ezequias, ele tinha restaurado, tinha purificado o templo. Ele tinha purificado a cidade de Judá e Jerusalém. Ele tinha colocado para fora os ídolos, tudo o que era abominável aos olhos do Senhor. Só que Manassés, ele tinha uma escolha, assim como eu e você temos uma escolha. E Manassés escolheu pela parte ruim da história. Porque ao invés de Manassés ter entregado aquele lugar, aquele templo ao Senhor, ter consagrado, ter continuado a obra que seu pai, que Davi tinha feito, Davi, o seu predecessor. Mas Manassés, ele preferiu encher o templo do Senhor com as imagens idólatras. Manassés, ele recorreu à feitiçaria. Se você puder ler depois todo esse capítulo de 2 Crônicas 33, você vai ver que Manassés recorreu a magias, ele recorreu aos magos, ele recorreu aos videntes, aos médiuns. Manassés, para concluir tudo de ruim que ele já estava fazendo, ele ainda colocou em evidência uma estátua da deusa Aserá. Manassés não cuidou do templo do Senhor.
Quando o altar, quando o templo ele foi consagrado a Deus, o Senhor disse que o seu nome seria glorificado para sempre naquele lugar. E que o Senhor jamais tiraria os pés da terra de Jerusalém. Coloca o tema, por favor. Quais são as marcas que se evidenciam em você? Manassés, com as suas atitudes, ele gerou marcas na sua história. Sabe, eu tenho um passado, você também tem um passado. Nós temos marcas nas nossas vidas. Talvez marcas ruins, provocado por pessoas, ou talvez marcas que você próprio construiu na sua vida. O seu pai Ezequias fazia tudo o que agradava ao Senhor. Já Manassés fazia tudo o que era abominável aos olhos do Senhor. No versículo 10, a palavra vai dizer: então o Senhor advertiu ao rei Manassés e a seu povo, mas não lhe deram a mínima atenção, não lhe deram ouvidos. No versículo 11 ele diz: por esse motivo o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Síria contra eles, os quais capturaram Manassés, aprisionaram-no mediante um gancho fixado nas suas narinas, ou anzóis fixados nas suas narinas, e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Em sua profunda angústia, Manassés buscou as misericórdias do Senhor seu Deus. Fala assim comigo: e reconhecendo o seu erro, humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Fale. Versículo 13 diz: quando ele orou, Yahvé o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém, a seu reino. E assim Manassés concluiu em seu coração que Yahvé é Deus. Eu não sei se você entendeu o que nós acabamos de ler, mas Manassés, ele foi marcado com a marca do arrependimento. Eu não sei as marcas que você carrega sobre a sua vida. Eu não sei se você carrega uma marca de abuso. Eu não sei se você carrega uma marca de abandono. Eu não sei se você carrega uma marca de orfandade. Eu não sei se você carrega uma marca de uma traição na sua vida. Mas o nosso Deus, Ele não quer saber do meu passado e do seu passado. O que importa é a partir da decisão em que você toma e que você se posiciona para viver uma nova história. O pai de Manassés, o rei Ezequias, ele deixou uma marca para o seu filho de como deveria se suceder um reinado. Ele teve o exemplo do seu pai, apesar de que, quando Ezequias estava enfermo, ele orou ao Senhor, e o Senhor operou um milagre sobre a vida de Ezequias. Só que uma raiz de orgulho entrou no seu coração. E essa raiz de orgulho gerou uma ira em Deus. E essa ira veio sobre Ezequias, veio sobre Judá e Jerusalém. Mas instantaneamente Ezequias se prostrou, orou ao Senhor, e o Senhor removeu a sua ira. Sabe, meu irmão, você precisa de ser ferido com a marca do arrependimento. Você precisa deixar Jesus ferir o seu coração.
para que você entenda qual o caminho que você deve seguir. O nosso Deus, Ele não enxerga o nosso passado. E quando nós falamos de marcas, dependendo de um corte que você leve em seu corpo, esse corte ele vai cicatrizar, mas ele pode continuar com uma marca, com uma cicatriz. Eu não sei quais são as cicatrizes que você carrega, mas o Senhor sabe. E o Senhor, Ele não esquece dos seus. O Senhor não esqueceu de Manassés. Quando Manassés ele orou ao Senhor, o Senhor ouviu a sua oração e reposicionou Manassés. Manassés voltou ao reinado de Judá e ele removeu todos os ídolos. Mas antes disso, o Senhor feriu Manassés. O Senhor enviou os comandantes da Assíria. Eles capturaram Manassés, colocaram anzóis em seu nariz e levaram ele para a Babilônia. E diante de uma angústia, Manassés orou, se arrependeu e retornou para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Sabe, eu não sei se você está no lugar onde Deus queria que você estivesse. E você é quem pode fazer essa autoanálise sobre a sua vida. Você sabe se o que você está fazendo está agradando ao Senhor, ou se Deus está reprovando as suas atitudes, as suas ações. Manassés, ele retirou todos os ídolos que ele tinha colocado dentro do templo. Manassés, ele purificou novamente a casa do Senhor, o templo do Senhor. Manassés purificou novamente Judá, purificou Jerusalém. E quando Manassés morreu, o seu filho Amon assumiu o seu lugar. Eu não sei se você já ouviu de familiares seus, ou se você já proferiu, como eu proferi, uma frase de quando eu estava no mundo, quando eu não estava nos caminhos do Senhor, e eu bebia muito, eu usava droga, e eu dizia para todas as pessoas: eu só faço mal a mim mesmo. Eu não faço mal a ninguém. Eu não sei se você tem um familiar seu que está entregue à bebida e que muitas vezes o pai e a mãe, numa certa defesa do filho, ele diz: ele só faz mal a ele mesmo. Eu conheci muitos homens que as pessoas diziam isso deles, e hoje eles não vivem mais porque a bebida matou eles. Mas eram pessoas que viviam todos os dias embriagadas, e as pessoas diziam: esse aí não faz mal a ninguém, só faz mal a ele mesmo. Sabe, quando eu bebia, eu achava também isso. Só que isso é uma mentira, porque quando eu chegava muitas vezes na minha casa, embriagado, bêbado, a minha mãe, ela estava chorando. Por muitas vezes, quando eu já estava dormindo, a minha mãe estava aos pés da minha cama, intercedendo pela minha vida. E às vezes eu acordava, porque eu não sei se você já teve essa sensação, né, de você assim acordar sentindo que tem alguém perto de você. Você já, meu Deus, tem alguém que está aqui perto de mim. Quando você abre o olho, realmente tem uma pessoa lá. E por muitas vezes eu via a minha mãe intercedendo por mim. As marcas que você carrega na sua vida
ela afeta a vida de outras pessoas. Quando o filho de Manassés, Amon, assumiu o reinado de Judá, a palavra do Senhor vai dizer, a partir do versículo 21 do mesmo capítulo 33, que Amon, ele reinou por Judá somente por 2 anos. Ele assumiu o reinado com 22 anos e terminou com 24. O seu pai reinou 55. E a palavra vai dizer que Amon reproduziu tudo o que o pai dele fez no templo e na cidade de Judá. Tudo que era abominável aos olhos do Senhor, Amon fez igual ao seu pai Manassés. Porque foi a marca que o seu pai deixou na vida do filho. Porque durante 55 anos, ou grande parte do seu reinado, Manassés fez tudo que era contrário à vontade de Deus. Eu não sei quais as marcas que o seu pai deixou na sua vida, que a sua mãe deixou na sua vida, que pessoas deixaram na sua vida. E que talvez hoje você reproduza essas marcas. Talvez você reproduz as ações e os modos que você foi marcado. Talvez você, como casado, você hoje trata a sua esposa de uma forma ríspida, porque você viu seu pai tratando a sua mãe de forma ríspida. Talvez você já tenha traído a sua esposa, porque você passou uma vida vendo a traição reinando dentro do seu lar. Talvez hoje você não tenha capacidade de amar as pessoas porque você não recebeu o afeto dos seus pais. Eu não sei as marcas que imprimiram em você. Amon foi marcado pelas coisas ruins que o seu pai Manassés praticava. E a palavra vai dizer que ele ainda fez pior do que Manassés, ao ponto dele não se arrepender do que ele fez. E os próprios comandantes do seu reinado mataram Amon. E ele governou somente durante 2 anos. A população matou essas pessoas que mataram Amon e foi levantado um outro rei, filho de Amon, Josias, com 8 anos de idade. O que uma criança de 8 anos de idade poderia trazer de bom para uma cidade? Como seria na sua mente um rei de 8 anos? Mas a palavra do Senhor vai dizer que Josias agia de modo justo e sincero diante do Senhor, obedecendo os conselhos e orientações do rei Davi, seu antepassado e predecessor, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda. E no 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano do seu reinado, ele deu início à reforma religiosa de Judá e Jerusalém, retirando todos os altares idólatras, os postes sagrados e as imagens esculpidas e os ídolos de metal. Josias foi uma criança que também foi marcada pelas coisas ruins que o seu pai fez, pelas coisas ruins que o seu avô fazia. Mas deixa eu te dizer, você pode fazer algo diferente do que o seu pai, do que os seus avós fizeram. Você pode construir uma nova história sobre a sua vida. Com Jesus. Com Jesus.
Chegou o tempo, meu irmão, de você entregar o reinado da sua vida. Chegou o tempo de você morrer para que o Filho, o unigênito, reine sobre a sua vida. É necessário você morrer. E eu não estou falando de uma morte natural, mas é quando você morre para os seus prazeres, é quando você morre para as suas vontades e você vive uma vida repleta e plena com Jesus, vivendo a vontade e os prazeres do Senhor. Assim como Josias, você pode ter uma nova história. Você pode purificar o templo. Você pode endireitar a sua vida. Aleluia. Sabe, meu irmão, quando o Senhor me entregou essa palavra, eu estava aqui na oração da madrugada. Eu, Cícera, nossa intercessora e diaconisa, e o irmão Francisco, diácono, estávamos só nós três. Mas quando há dois ou mais reunidos, ali Ele está. Sabe, meu irmão, quando eu me ajoelhei, o Senhor já começou a falar comigo. E eu não sabia que eu iria pregar hoje, naquele dia. Mas o Senhor já tinha me falado que eu iria pregar sobre o que Ele estava me dando e que eu me preparasse. Quando foi no início da tarde, o pastor Anderson mandou uma mensagem para mim. Marcílio, estou viajando e você vai ficar responsável pela pregação do domingo. Aí eu disse amém, eu já tenho a palavra. Deus é bom, meu irmão. Você precisa abrir os seus olhos e os seus ouvidos espirituais para você ouvir a voz do Senhor. Quando o Senhor me deu essa palavra, eu fiquei pensando sobre marcas. E talvez você tenha uma tatuagem no seu corpo. Eu não estou aqui para falar se a tatuagem é de Deus ou é do diabo. Minha irmã, ela foi casada muitos anos com um tatuador. Ela estava hoje aqui pela manhã. E ela passou talvez um filme na mente dela. Porque eu disse, rapaz, eu não sei se você conhece alguém ou se você já fez isso no seu corpo. Né? Talvez você, no seu relacionamento, no primeiro mês de namoro, você estava extremamente apaixonado. E você disse, essa é a mulher da minha vida. E a mulher também demonstrando uma paixão muito grande por você. E você disse, meu Deus, eu tenho que tatuar o nome dessa mulher em mim. E aí você foi, gastou o seu dinheiro para tatuar o nome dela, ou o nome dele. E depois de 15 dias você recebeu um par de chifre. E aí você, revoltado, disse, como é que eu vou viver agora? Com o nome dessa mulher no meu corpo. Você vai tomar banho, quando tira a camisa que olha no espelho está o nome da desviada. E aí você disse, não, eu não posso, eu não aguento ficar olhando para esse nome aqui. Eu vou lá no tatuador de novo e vou cobrir. Aí você pegou uma foto do cachorro, aí botou por cima do nome. Pegou a foto de um galo que você queria de estimação e desenhou o galo. Eu não sei se você conhece alguém que já passou por isso.
Eu conheço algumas pessoas que precisaram voltar no tatuador e gastar um pouquinho mais. Mas ele cobriu o nome da pessoa, mas o nome ainda está lá. Você pode ver, você pode olhar e você pode não enxergar mais o nome, mas ele está lá. Essa marca está lá. Essa marca foi impressa nele. E por mais que você tente cobrir essa marca, ela ainda vai continuar estando lá. Meu irmão, chegou a hora de você substituir as marcas, os traumas, as frustrações pelas marcas do Senhor. Chegou esse momento na sua vida. Chegou o momento em que quando você abre lá no livro de Atos, no capítulo 9, você vai ver a história de Saulo, que depois se transformou em Paulo. Chegou o momento na sua vida de você deixar o Senhor mudar a sua identidade. Saulo fazia coisas horríveis, achando que estava fazendo tudo para Deus. E quantas coisas eu e você fazemos achando que estamos agradando o coração do Senhor, sendo que é tudo o contrário que Ele gostaria que fizéssemos. Se você for ler a história de Saulo, você vai ver um homem com muita crueldade. Porque quando Saulo via todo aquele ou toda aquela que se dizia seguidor de Cristo, ele prendia, ele açoitava, ele matava essas pessoas. E talvez seja essa a marca que você lembre desse homem. Talvez uma marca que muitos dos que me conheceram antes eu voltar para os caminhos do Senhor seja a marca de um homem que bebia muito e que usava drogas. Mas eles podem lembrar dessa marca, mas o que importa é eu saber quem eu sou para o Senhor. O que importa é você saber quem você é para Deus, porque você é o que a Bíblia diz que você é, e não o que as pessoas intitulam você. Mas você precisa ter uma identidade definida. Sabe, quando Saulo vinha na estrada, ele foi ferido por Jesus. Jesus cegou Saulo. Ele feriu os olhos de Saulo e disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E a partir daquele momento, o Senhor disse para Saulo: vai, que eu te mostrarei como que você deve padecer pelo meu nome. Eu não sei se são os seus olhos que provocam marcas ruins na sua vida. Sabe, Paulo foi cegado para ele não olhar mais para trás, ele esquecer tudo de ruim que ele fazia. Até que ele chegou em um determinado lugar e o Senhor enviou um homem chamado Ananias. E Ananias, orando ao Senhor, disse: Senhor, o Senhor quer mesmo que eu vá ao encontro desse homem? Esse homem é muito perverso. Aí Deus olhou para Ananias: não se distraia com as pessoas que estão passando. Deus olhou para Ananias e disse assim, de uma forma nordestina: largue de ser mole e vá, porque eu estou mandando. E Ananias, como homem obediente, ele foi ao encontro de Saulo e, orando, impondo as mãos sobre Saulo, as escamas dos seus olhos caíram.
Ei, o Senhor quer remover as escamas que estão nos seus olhos essa noite. Sabe, meu irmão, eu não sou Ananias, mas assim como fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1 e 2, eu sou um despenseiro de Deus. Você é um despenseiro de Deus. Nós somos despensas ambulantes. O que é que você tem na sua despensa? O que é que você tem dispensado sobre a vida das pessoas? Eu estou aqui para dispensar o amor do Senhor sobre a sua vida. Eu estou aqui para dispensar um evangelho que chama e que clama por arrependimento. Eu estou aqui para falar para você que apesar do inimigo vir para roubar, matar e destruir, o Senhor fala que nós teremos vida e vida em abundância. O que você tem dispensado sobre a vida das pessoas? O que tem dispensado aqui nesse altar através de homens e mulheres? Você tem retido isso, você tem agarrado? Você tem segurado para você? Ou você tem deixado que a unção se esvaia? Ou você tem deixado essa unção se perder porque o odre só pode receber, o odre velho ele não pode receber um vinho novo? Não se põe remédio novo em pano velho. Você precisa se desfazer do seu velho homem, para que o novo homem, uma nova mulher segundo o coração de Deus venha prevalecer sobre a sua vida. Quando Paulo recebeu um encontro com Jesus, ele passou a não mais perseguir o seu povo, mas ele passou a ser um deles. E ele foi o que o Senhor manda nós sermos. Aquele chamado universal sobre as nossas vidas, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E foi isso que Paulo fez incansavelmente, incessantemente. Porque Paulo ele não aguentava reter só para ele. Ele precisava transbordar sobre a vida das pessoas. Abra aí, por favor, Levi, em Gálatas, no capítulo 6, versículo 14, 15 e 17. Olha o que Paulo vai falar. Ele diz: quanto a mim, no entanto, que eu jamais venha a me orgulhar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da qual o mundo já foi crucificado para mim, e eu para o mundo. Não há de fato menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. Você precisa ser uma nova criação, meu irmão. Você precisa se desfazer desse homem que leva você a pecar e a desagradar o coração do Senhor. No versículo 17 ele fala: quanto ao restante, ninguém tem autoridade para questionar-me, pois trago em meu próprio corpo as marcas de que pertenço a Jesus. Quais são as marcas que você tem evidenciado para que Jesus seja revelado às pessoas? De uma fonte não pode jogar água doce e água salgada. E você tem que ser uma fonte que jorra água, água viva, água que traz transformação. Foi dessa água que Jesus transbordou sobre aquela mulher samaritana. Sabe, quando Jesus chegou ao encontro daquela mulher, e através das profecias e das revelações sobre a vida dela, aquela mulher ficou louca. E ela disse: encontrei o Messias,
Encontrei o Messias de quem tanto falavam. E aquela mulher, ela saiu doida, pegando todo mundo que ela viu na frente, assim: ei, encontrei o homem, encontrei o Messias, Cícera. E o povo ficou doido e disse: essa mulher está perturbada, mas vamos ver o que é que ela está dizendo, se é verdade. E quando o povo se encontrou com Jesus, eles passaram um pouco de tempo com ele. Eles perceberam que realmente ele era o Messias. E aquela mulher ainda tomada por Jesus, ela chegou de novo para eles: ei, deixa eu falar de Jesus. Eles: não precisa mais você falar dele, porque nós já conhecemos o Mestre. Sabe, meu irmão, tantas e tantas vezes é falado sobre Jesus aqui em cima, mas parece que quando você chega novamente, você não sabe de quem será ministrado. Porque você precisa realmente de um encontro verdadeiro com o amado Jesus. Sabe, Paulo, ele carregava essas marcas em seu corpo. Jesus, ele carregou muitas marcas em seu corpo. Eu não sei se você já parou para pensar verdadeiramente, sinceramente, sobre o que Jesus passou por mim e por você. Sabe, Jesus, quando ele foi levado, colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E ele foi marcado com aquela coroa. Sabe, quando Jesus, ele foi seguindo, carregando aquela cruz, ele foi zombado, ele foi cuspido, ele foi maltratado, ele foi espancado. E quando eles colocaram Jesus naquela cruz, eles colocaram cravos nas suas mãos e nos seus pés. E quando eles levantaram Jesus, Jesus pediu água e eles deram vinagre para Jesus. Eles arrancaram as vestes de Jesus. Eles colocaram Jesus à exposição, à vergonha. E ainda ficaram lançando sorte com as vestes de Jesus. E esse Jesus é o Jesus que morreu por mim, morreu por você. Foi esse Jesus que foi enviado para que nós tivéssemos acesso ao Pai e nós vivêssemos uma vida, a eternidade com Ele. Mas não são essas as marcas que Jesus quer que você carregue. Sabe, quando eu estava sentado de joelhos na oração da madrugada, Jesus disse: filho, eu não quero que você carregue as marcas da coroa de espinhos. Eu não quero que você carregue as marcas, os cravos firmados nas minhas mãos e nos meus pés. Eu quero que você carregue as marcas que estão descritas em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Que são essas as marcas. São essas as marcas que você precisa carregar na sua vida. É a marca do amor, a marca da alegria, a marca da paz, a marca da paciência, a marca da benignidade, a marca da bondade, a marca da fidelidade, a marca da mansidão e a marca do domínio próprio. Foram essas as verdadeiras marcas que Jesus carregou. Foi esse o exemplo que ele deixou para nós. Essas são as marcas de Jesus enquanto ele viveu nessa terra. E nós devemos ser a imagem e semelhança dele. Pare de olhar para os homens, pare de ter os homens que estão aqui e que passam por aqui como exemplo. O seu maior exemplo é Jesus, o único que não pecou.
Todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. Mas Jesus, Ele não pecou em nada. Ele sofreu tudo isso por mim e por você. E não pecou. Sabe, Judas, ele entregou Jesus aos oficiais por 30 moedas de prata. Mas quando Judas chegou para Jesus e beijou ele, ele chamou Judas de amigo. São essas as marcas, meu amigo, que Deus quer imprimir em você de uma vez por todas. E essas marcas são as marcas do fruto do Espírito. Não dá para você ter uma e não ter a outra. Ou você tem todas ou você não tem nenhuma. Se você está deficiente em uma delas, se aperfeiçoe. Peça ao Senhor para Ele mudar a sua vida. Essas são as verdadeiras marcas de Jesus. Coloca, por favor, 1 Coríntios, capítulo 9. Versículo 24 ao versículo 27. Olha o que é que Paulo diz. Não sabeis que entre todos os que correm no estádio, na verdade somente um recebe o grande prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Portanto, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem apenas soca o ar. Mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Você precisa matar a sua carne. Sabe, meu irmão, todas as vezes em que eu me peguei fraco, querendo desfalecer, o Senhor me trouxe à memória de onde Ele me tirou. E imediatamente eu dizia assim: Senhor, me perdoa. Me reposiciona novamente, Senhor Deus, no Teu caminho. Sabe, meu irmão, eu fico lembrando daquela história, quando as pessoas carregaram aquele paralítico na maca. E eles foram com ele, né? E tinha uma grande multidão. E eles queriam que o Senhor curasse aquele homem. Mas eles não tinham como passar, porque era uma multidão imensa. E todo mundo queria uma parte de Jesus. Todo mundo queria algo que Jesus pudesse fazer. Só que eles olharam a multidão e eles não desistiram. Eles subiram com aquele paralítico em cima da casa, destelharam a casa e desceram um paralítico por lá. E Jesus, olhando para aquele homem, tinham muitos fariseus. Jesus disse: o que é mais fácil eu dizer, seja curado ou sejam perdoados os seus pecados? E Jesus, para terminar de matar com os fariseus, ele disse: seja feito os dois. Sabe, meu amigo, seja curado e os seus pecados sejam perdoados. Levante, pegue a sua maca e volte para casa. Você precisa pegar a sua maca. Você precisa olhar para essa maca e dizer assim: eu sei de onde o Senhor me tirou. Você precisa lembrar, você precisa ser ferido com uma ferida de gratidão ao Senhor. Sabe, durante a minha caminhada, o Senhor me trouxe frases. Ele dizia assim para mim: filho, a gratidão ela gera salvação. Filho, a obediência vai além do entendimento. Você não precisa entender para obedecer, somente obedeça. Tá difícil, eu não vou conseguir, obedeça. Será se esse é o caminho? Se foi Ele que disse, obedeça.
Você precisa ser ferido com uma ferida de amor por Jesus. Você precisa deixar que Ele entre na sua vida. Lá em 2 Coríntios 5,17, a palavra do Senhor diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Você não precisa mais voltar a viver a vida que antes você vivia. Eu vou fechar a Bíblia para parecer que já está terminando. Sabe, Deus, Ele tem trazido muitas coisas à minha mente. E ontem eu estava falando do nosso discipulado de casais. Para quem não sabe, eu também sou dentista. E eu vou confessar algo. Esse meu pecado. Quando o paciente estava deitado, isolado, com a boca aberta, Deus estava falando comigo. E aí eu deixei ele lá e fui escrever. Peguei o celular. Aí eu disse: eu não quero nem saber, peraí. Segurei lá aí, Senhor. E eu comecei a escrever. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu posso perder tudo, menos o que o Senhor fala para mim. O que Ele fala para mim é precioso. O que Ele fala para mim me traz vida, gera vida. Só que Deus é tão bom. Quando eu peguei o celular, aí o paciente olhou assim, viu que eu peguei o celular, ele pegou o dele também, ó. Eu, glória a Deus, meu filho, mexa, não vai demorar não, espere só um pouquinho. Meu irmão, a sua vida na igreja muitas vezes reflete a vida que você leva em casa, no seu secreto. Sabe, eu não sei o que é que você pensa muitas vezes quando você olha o pastor Anderson ministrando. Quando você me vê na guitarra, eu estava ali e você pode dizer assim: rapaz, que homem extravagante. Será que você precisa disso tudo? E eu digo: precisa. Sabe por quê? Porque quando eu estava lá no mundo eu era extravagante. Quando eu ia beber, eu queria beber muito, eu queria me apresentar, eu queria fazer tudo o que não prestava. Aí na hora que eu venho para Jesus eu vou ficar: não. Eu levanto as minhas mãos, meu irmão. Você precisa levantar as mãos. Você precisa deixar de comer um cimento. Você parece quando vem para a igreja, você come um cimento e fica assim, ó. Levante as suas mãos. Sabe o que é que significa quando nós estamos com as mãos levantadas? Significa que nós estamos rendidos ao Senhor. Significa que você está dizendo assim: Senhor, faz de mim o que tu queres. Sabe, não existe uma fórmula perfeito para você dizer assim: será que eu estou adorando da forma certa ou errada? Essa é a minha forma. Você pode adorar quietinho na sua. Mas, meu irmão, se algo estiver puxando suas mãos para baixo, repreende e levante as mãos. Porque não é o ladrão, o diabo que está querendo lhe roubar, não. É Jesus que está querendo roubar o seu coração. É Jesus que quer roubar o seu coração. Que a palavra diz que onde está o tesouro, ali está o seu coração. E Ele quer o seu coração por inteiro. Ele quer a sua vida por inteiro. Quando Ele se entregou naquela cruz, Ele se entregou por inteiro. E nós precisamos nos entregar inteiramente ao Senhor. Eu não sei a tua história, se você já foi casado e hoje separou, se você ainda não casou. E se talvez o casamento você diga assim: Deus me livre, está repreendido de casamento. Porque você viu um casamento talvez destruído na sua casa. Você passou por experiências de separação. Mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Nós somos a noiva de Cristo.
E Jesus, ele vai descer dos céus para casar conosco. Se você não acredita na família, se você não acredita no casamento, como é que você vai casar com Jesus? A família é projeto de Deus. O casamento é projeto de Deus. O casamento não é uma instituição falida. Você pode escrever e deixar Jesus assumir o controle. E você vai somente dizendo assim: Jesus, é para onde? É por aqui, pois bora. Ah, mas aqui está esburacado. Eles têm problema não, eu troco os pneus, eu me responsabilizo. Porque você olha o asfalto e você olha uma rua esburacada e você faz igual a Ló: eu vou pelo asfalto porque está bonito aos meus olhos. Aí você vai pelo asfalto e você é levado para o cheiro do queijo. Sendo que a tua promessa estava naquela estrada esburacada. Não queira fazer nada que seja bom aos seus olhos, mas substitua os seus olhos pelos olhos do Senhor, porque Ele sabe qual é a boa, a perfeita e agradável vontade para a sua vida. Confie plenamente nele. É isso que Ele quer de mim e de você. Nós poderíamos passar a noite aqui falando de homens e mulheres que foram marcados pelo Senhor. Abraão teve a marca da fé, foi conhecido como o pai da fé. José foi conhecido como homem fiel aos olhos do Senhor, porque mesmo sendo jogado dentro de um poço, mesmo sendo jogado na prisão, mesmo sendo caluniado, ele se manteve firme no Senhor e foi fiel até o fim. Quais são as marcas que têm se evidenciado em você? Você precisa substituir as suas marcas, as frustrações, pelas marcas do Senhor. Fique em pé. Fique em pé sem se distrair. Se levante de olhos fechados. Esqueça quem está do seu lado. Esqueça quem está aqui à frente. Agora é só você e Jesus.